solo cheio de espinhos, né? Como será a pessoa que tem esse solo? Bom, aqueles cujas mentes são sufocadas pelos espinhos. Os espinhos das preocupações excessivas, se preocupam com regras sociais, com as opiniões alheias, com a política, com os valores dos impostos. Enfim, gente, são aqueles que se distraem com a vida material, com a vida, né, como a gente fala, da Matrix, e deixam ser engolidos pelos sistemas que bloqueiam a consciência. Muito bem, gente. A história ela é conhecida. É contada em várias casas religiosas e também não religiosas, né? Digamos assim, espiritualistas. Imagina que um dia Jesus estava lá, cercado por um monte de gente curiosa, querendo, né, desejando ouvir o que ele tinha a dizer. E aí, para explicar como funciona a recepção das verdades espirituais, ele contou uma história muito simples, mas muito cheia de significado. Quando eu penso a cena assim, eu fico imaginando Jesus com uma, né, aquela baita daquela habilidade de contar com histórias, toda aquela luz, né? E ele assim, cercado de gente falando assim, olha, um semeador saiu para semear, para plantar. Enquanto ele jogava suas sementes, algumas caíram em diferentes tipos de solo. E aí começou a mágica. Primeiro, algumas sementes caíram à beira do caminho. O chão era duro, né? Terra batida, seca, e as sementes nem conseguiram penetrar na terra. Como elas ficaram ali na superfície, vieram os passarinhos e se fartaram com aquelas sementes, né? Deitaram e rolaram. Comeram tudo rapidinho. Essas sementes nem tiveram a chance de crescer. Mas teve uma outra parte das sementes que caiu num solo cheio de pedra. Elas até que brotaram rápido, mas como ali tinha pouca umidade, né? Porque tinha muita pedra, como não tinha como as raízes irem lá profundamente, se estruturarem, exatamente por causa daquele terreno pedregoso, bastou o sol esquentar um pouco para elas secarem e morrerem. Uma outra parte das sementes caíram entre espinhos. Elas até que cresceram, mas os espinhos cresceram junto e acabaram sufocando as plantinhas que não conseguiram prosperar, dar fruto. Mas aí, gente, teve aquelas que caíram na terra boa, terra fofinha, preparada, cheia de nutrientes. Essas sementes cresceram fortes, firmes e deram frutos em abundância. Umas deram 30, outros 60, outros até 100 vezes mais do que as plantas que foram plantadas. E aí, né, Jesus vai terminar dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que essa história contada por Jesus, ela tratava do agronegócio, como a gente está ouvindo falar no dia de hoje? Com certeza não. Será que Jesus estava falando sobre a nossa mente? Exatamente, né? Qual a qualidade do nosso terreno mental? Será que a nossa mente é um campo fértil para a semeadura? Cada um de nós percebe as verdades da vida de formas diferentes, já notou isso? Porque o conhecimento está aí, né, sendo espalhado o tempo todo. Mas será que a gente está preparado para receber essas sementes e preparar o seu cultivo? Cultivar dá trabalho, exige vontade, exige esforço. Então, qual é a qualidade do nosso terreno? Essa é a questão, essa é a pergunta que a gente deve fazer. Será que nós estamos prontos para arregaçar as mangas e preparar a colheita? Será que esse cultivo, colher bons frutos, contribui somente conosco mesmo ou conosco e com todos que estão ao nosso redor? E é falando desse tema que nós vamos começar, né, o programa de hoje, que vai hoje até às 13, né? Fica com a gente, que a gente vai hoje até às 13 horas, né, Eliane? É isso mesmo. Essa história que o Edgar contou é conhecida no Evangelho como sendo a parábola do semeador. Mas antes, Edgar, de falar da parábola em si, eu acho importante a gente fazer algumas reflexões sobre as parábolas de Jesus de uma forma geral. Por que Jesus escolhia ensinar contando histórias? Será que Jesus só ensinava desse jeito por meio das parábolas? Bom, a gente sabe que histórias contadas despertam curiosidades, né? Despertam reflexões. E as parábolas de Jesus tinham exatamente esse propósito. As pessoas tinham curiosidade em ouvir porque as histórias traziam ideias novas e avançadas para a época.
E as parábolas, né, são narrativas, curtas e simbólicas, e não devem ser interpretadas ao pé da letra. Porém, sabemos que, infelizmente, é o que acontece em muitas visões religiosas, que interpretam as parábolas ao pé da letra, e o que acaba caminhando para uma interpretação muito limitante, moralista, e não era esse exatamente o propósito de Jesus. Se Jesus tivesse vindo aqui, né, para essa realidade material apenas para reforçar moralismo e condutas já estabelecidas, não tinha novidade nenhuma, né? Ele não ia falar nada que interessasse, era mais do mesmo, porque já havia muito moralismo e muita conduta limitante estabelecida na época. Mas Jesus trazia uma mensagem revolucionária, né? A Boa Nova não era apenas mais do mesmo. O judaísmo da época já pregava normas morais, mas a missão de Jesus era a expansão da consciência. Exatamente. E Jesus não falou só por parábolas. Temos diversos sermões onde Jesus falava diretamente a mensagem que ele queria transmitir. Um exemplo é o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta um novo padrão de conduta baseado no amor, na humildade, na justiça, na misericórdia e na pureza de coração. Ele não fica preso a regras externas, mas em uma ética profunda, que parte da intenção do coração e da jornada interior de cada um. Mas, de fato, grande parte dos seus ensinamentos foi falado em formato de histórias simbólicas. E a intenção era transmitir algo muito maior do que as próprias palavras. E tem um motivo, sabe, gente? Um motivo importante para isso. As parábolas, elas permitem projeções psicológicas. Quando a gente ouve uma parábola, a gente se identifica com os personagens, com o cenário, com a situação. Assim, né, como acontece com a gente quando a gente assiste um filme. Quando a gente assiste um filme, a percepção é maior. Muitas vezes, a gente cria uma identificação com aqueles personagens, com aquelas situações que a gente está assistindo. Exatamente, é isso mesmo. E esse método evita que as pessoas se sintam atacadas ou culpadas. Jesus, com toda a sua simplicidade, com a sua autoridade e carisma, ele tinha muito zelo e cuidado com as palavras. Ele não queria impor culpa ou medo às pessoas, como, muitos líderes religiosos fazem, que contam histórias para impor medo, para vender a salvação. Mas, pelo contrário, Jesus queria que cada um refletisse por si próprio, com liberdade e discernimento. Ele respeitava o livre-arbítrio e sabia que a verdadeira evolução só acontece quando a transformação parte de dentro. Nem mesmo Jesus, gente, poderia forçar a evolução de alguém. Ele ensinava o caminho, mas o caminhar é individual e deve ser feito sozinho, com as próprias pernas. O papel de Jesus era de um mestre que oferece ensinamentos, mas sem interferir na escolha de cada um, porque ele deixa a potência de cada um despertar. E Jesus usava elementos da vida diária para transmitir sabedoria atemporal. Um exemplo clássico é a parábola do semeador, como Edgar muito bem contou. Pois é, então vamos falar dela, né? Vamos explorar um pouquinho essa parábola, vamos aprofundar o entendimento e conectar tudo isso com a nossa realidade, né? Porque, veja, a passagem ela é muito atual, né? Ela tem um significado muito profundo, aliás, como tudo no Evangelho, né? E fala diretamente sobre a nossa mente, sobre as nossas escolhas, a maneira como a gente se relaciona e muitas vezes como a gente absorve, né? Como a gente interpreta os acontecimentos da vida. Então, a semente representa a verdade, né? O conhecimento espiritual, o despertar de consciência. E o solo nada mais é do que a nossa mente. Esse é o terreno que vai sinalizar a disposição que a gente tem de acolher e de transformar o conhecimento em aprendizado e em experiência. E Jesus nos ensina que há 4 tipos de solo onde essa semente pode ser semeada. E cada um representa um estágio da nossa consciência. Então, nós vamos falar sobre eles de forma bem prática para vocês entenderem. Por exemplo, o solo endurecido. A semente que cai na terra endurecida representa aqueles cujos corações são duros e inflexíveis. São aqueles que rejeitam novas ideias ou recusam mudar. Geralmente se prendem a formas, a estruturas. São aqueles que resistem às mudanças, ficam presos em dogmas, crenças rígidas e ficam presos no materialismo extremo. A ciência avança, a espiritualidade se expande, mas eles não aceitam nada além daquilo que eles já conhecem. Emmanuel, gente, o mentor espiritual do Chico Xavier, ele diz assim: ninguém pode abrir a janela da alma para quem insiste em mantê-la fechada.
Imagina que uma pessoa que passou a vida inteira acreditando que os sentimentos devem ser reprimidos, que chorar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é coisa de gente frágil. Um dia um amigo lhe sugere fazer terapia, explicando como isso vai ajudar a pessoa a entender melhor as suas emoções e a viver de forma mais leve. O que essa pessoa vai responder? Isso é besteira. Sempre me virei sozinho, isso não preciso disso, isso para quem é fraco. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Com as desculpas, vai arranjar né? qualquer desculpa para não fazer, né? Mesmo vendo outras pessoas ao seu redor se beneficiando desse caminho, ela se fecha completamente, recusando qualquer nova perspectiva, qualquer perspectiva que vá promover alguma mudança nela. São aquelas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Entende o que quer dizer, Emmanuel, quando ele fala ninguém pode abrir a janela da alma para quem insiste em mantê-la fechada? Pois é. E o solo pedregoso? Como é o padrão mental de um solo pedregoso? É aquele padrão, gente, aquele padrão mental de pessoas que buscam expandir suas consciências com entusiasmo, elas são curiosas, se animam, elas vão atrás do autoconhecimento, mas nunca criam raízes. Porque na primeira dificuldade são 2 passos para trás. Voltam para a limitação, para a queixa, para as reclamações, para a ilusão da esperança. São aquelas pessoas que estudam, fazem um monte de cursos e mais cursos, né, Edgar? Estudam o evangelho, Eu né? costumo chamar essas pessoas de estudante profissional. Estudante profissional, não param de estudar, sempre tem algo, né? Vou fazer tal coisa. Mas qualquer adversidade na vida retoma suas limitações e escolhe a inconsciência. Para quem não sabe, viver na inconsciência é exatamente isso. A pessoa já teve acesso aos conhecimentos que despertam a consciência, já entendeu como funciona a vida. No entanto, escolhem continuar na limitação da ilusão da matéria. São aqueles que iniciam sua busca espiritual com muito entusiasmo, mas sem aprofundamento, nunca se aprofundam. No primeiro obstáculo, desistem. Então, são aqueles que se encantam com o autoconhecimento, com a expansão da consciência, mas não sustentam isso na prática. Logo depois, voltam para os velhos hábitos. Hamed, né, um outro benfeitor espiritual, vai dizer assim, o verdadeiro aprendizado exige persistência e vivência prática. Olha o detalhe aí, vivência prática. Imagina alguém que decide começar a meditar porque lê um livro inspirador sobre o poder da mente, por exemplo. Nos primeiros dias essa pessoa sente um bem-estar enorme, diz que a sua vida vai mudar. Mas aí vem um dia mais difícil, uma preocupação, por exemplo, financeira, ou, sei lá, um momento de preguiça. E aí ela começa a pensar assim, hoje não deu tempo, amanhã eu faço. E no dia seguinte acontece a mesma coisa, até que pouco a pouco a prática vai sendo esquecida, né? O verdadeiro aprendizado exige disciplina, gente. Exige persistência, vivência, colocar em prática aquilo que você aprendeu. E é exatamente no dia difícil que você tem mesmo que fazer as coisas. É isso mesmo. E o solo cheio de espinhos, né? Como será a pessoa que tem esse solo? Bom, aqueles cujas mentes são sufocadas pelos espinhos. Os espinhos das preocupações excessivas, se preocupam com regras sociais, com as opiniões alheias, com a política, com os valores dos impostos. Enfim, gente, são aqueles que se distraem com a vida material, com a vida, né, como a gente fala, da Matrix, e deixam ser engolidos pelos sistemas que bloqueiam a consciência. Esses são os que se deixam sufocar pelo mundo externo, se preocupam excessivamente, se distraindo com os problemas do dia a dia, com o excesso de preocupações, se distrai com a ilusão da Matrix. Esse é o que mais existe no mundo, infelizmente, né? Pessoas... Todos nós estamos submetidos a isso, né? Por isso, vigiai e orai o tempo todo. Inclusive o Miramês, né, que é um outro excepcional benfeitor espiritual, tem uma frase para isso que é sensacional, né? Ele diz assim, nada é mais aprisionador do que os grilhões invisíveis das convenções humanas. Pois é. Ele fala exatamente isso que ele acabou de falar. Você fica preso nas convenções, no padrão, né? Naquela, hoje em dia muito comum, né? Naquele noticiário que vai te afundando em preocupações e não consegue escapar, né? Aquela pessoa que sente um chamado para estudar mais sobre espiritualidade, mas tem medo do que os outros vão pensar dela, né? Essa pessoa, ela se interessa por temas como autoconhecimento, energia, consciência, mas ela tem medo de ser julgada pela família, pelos amigos.
Ela vai pensar assim, ó, e se acharem que eu estou ficando esotérico demais? E se começarem a rir de mim? E com isso ela evita falar sobre as suas descobertas, não se aprofunda, acaba deixando de lado, né, esse despertar, todo esse conhecimento. Como disse Miramês, né, nada aprisiona mais do que as correntes invisíveis das convenções humanas. Pois é, e vai acontecer isso. É só você, né, começar a despertar para essa espiritualidade, você vai ser taxado de esquisito, de estranho. Muitas famílias, né, interrompem esse movimento, né? Pessoas queridas, inclusive, né? Sim. As pessoas mais próximas a você, as pessoas que você mais ama, vão fazer de tudo para te impedir de continuar nessa expansão de consciência. Mas não é por mal, tá, gente? Cada um no seu momento. Mas também tem um solo fértil, que são aqueles que têm um padrão mental que estão abertos para novos conhecimentos. São aqueles que não julgam, acabei de falar, cada um no seu momento. Não vamos julgar aquele, né, parente que, né, de certa forma acaba atrapalhando o nosso despertar espiritual, atrapalhando, né, impedir, cabe a nós, cabe às nossas escolhas. Né? São aquelas pessoas que não ficam presos às polaridades da Matrix, do certo, do errado, do bom e do mal. É aquele solo que está preparado para receber novas ideias, novos conceitos, novas possibilidades. Cultivam pensamentos elevados, pensamentos edificantes. Vivem, gente, na alegria. Né? Pode até ter momentos de desequilíbrio ali, que fica um pouco irritado, mas logo passa, não ficam presos naquele momento. As pessoas vivem e compartilham amor. São aquelas pessoas que deixam a luz brilhar, são as que reconhecem a sua essência divina, se conectam com o seu eu superior, com o universo, com Deus. Pois é, mas olha, não se engana, hein? O solo fértil, ele sofre pancada de todo lado, hein? Exato. As pessoas não aguentam ver a árvore do vizinho dando bons frutos, né? Dando frutos bonitos. Tem até um ditado que diz assim, ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Então, gente, esse despertar para a consciência é um caminho em que você vai ser, sim, vítima de julgamento, de crítica, vai ser estranho. Como né? eu falei, né? Isso Você mesmo. vai ser o esquisitão do rolê. Né? Sua família vai dizer que você está esquisito. Então, Ou aqueles também que vai falar que você está envolvido com o diabo. Cuidado. Falar, com o que você está mexendo, hein? Olha onde você está se metendo. As pancadas vão vir de todo lado, sabe? E a chave para a mudança é não desista, persista, siga o caminho da verdade. Porque sempre que você estiver fazendo algo em teu benefício ou em benefício de alguém, pode se preparar que a resistência vai aparecer. Vai chegar, é isso mesmo. Muito bem, entendemos tudo isso, mas agora você tem que se perguntar qual tipo de solo você quer estar. Olha só, se queremos transformação, não podemos nos dar ao luxo da passividade. Há um ditado popular que diz assim, quem espera sempre alcança. Mas eu te pergunto, será mesmo? Né? Será mesmo que quem espera sempre alcança? Ou seria melhor dizer, quem espera sempre cansa? Né? Você acaba caindo ali na descrença, você não acredita mais em nada, porque você se cansa de ficar naquele lugar. Então, gente, viver exige ação, exige escolhas. E essas escolhas precisam ser feitas todos os dias. Na verdade, estamos escolhendo a cada minuto da vida. E que bom que temos essa liberdade, não é? Pense na sua vida. Quantas vezes você quis mudar, mas se deixou levar pelos obstáculos e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você se preocupou mais com o que os outros iam pensar do que com a sua própria verdade? Quantas vezes você sentiu um chamado interior, mas adiou por medo ou por preguiça? Mas a boa notícia, gente, sempre podemos tornar a terra fértil. Olha que legal. Sempre podemos mudar a forma como recebemos e cultivamos o conhecimento. Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, a nossa luz já existe, gente. Já está aí. Só precisamos permitir que ela brilhe. E isso existe proatividade. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa luz interna. Então, que tal parar de esperar e começar a agir? Que tal fazer da sua mente um solo fértil para despertar a sua consciência espiritual? Gente, tudo já está em nós e ou à nossa disposição. O conhecimento, as oportunidades, a transformação. Só que é preciso escolher plantar, né? Regar, permitir que essa semente se torne uma grande árvore. Que a gente possa escolher todos os dias
ser esse terreno fértil, né? Fértil para o bem, para a consciência, para o nosso despertar. É importante ficar atento, né? Como eu falei, como eu não, né? Como Jesus, olha, ele deu a dica pra gente: orai e vigiai, senão você vai ser engolido pela Matrix. Exatamente. E assim como nessa parábola do semeador, você vai encontrar lá no Evangelho muitas outras passagens que vão dar conta de ensinamentos profundos que a gente deve aplicar e pode aplicar nos dias de hoje. Muita gente se nega a estudar o Evangelho exatamente porque acredita que, como ele foi escrito há quase 2000 anos, ele não funciona, né, para os dias de hoje, para a Gente, vida ilusão. moderna. Nossa, tudo que Jesus falou. Cada palavra é super, super atual. Parece até que parece não, ele já estava prevendo, né? Daqui 2000 anos, como estaria a humanidade. E a mensagem era para nós, né? Exatamente, é para a gente poder aprender, né, e identificar aqui na nossa atual passagem aqui na matéria, o mais importante de tudo é o nosso aprimoramento espiritual. É isso que importa, né? O resto é um caminho para chegar nesse lugar. Continua com a gente aí que na segunda parte, nós vamos fazer um intervalo, né, Edgar? É. Tem muita coisa legal que nós vamos falar de Jesus, que essas interpretações ocultas e que deram totalmente outro sentido àquilo que Jesus queria falar. Vamos inclusive falar de algumas coisas que não estão no Evangelho Exato. clássico, tradicional, mas que são também parte do Evangelho, tá bom? Então fica com a gente. Mas antes da gente fazer o intervalo, eu queria passar para vocês aí as nossas redes sociais. Se você gostou do nosso conteúdo e quiser seguir a gente, basta procurar lá a Eliane e a mim no Instagram. Você encontra a gente como Eliane Bin, né? @Eliane Bin ou @Edgar Bin. E no YouTube também, você pode pesquisar por Bin91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? O sininho das notificações e compartilha os vídeos, né? Distribui aí os vídeos para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar a mais gente e, quem sabe, aí ampliar mais a consciência das pessoas, né? Auxiliar, né? Nós vamos falar disso, tá? Desse todo. E se você quiser também, né, mandar uma mensagem para a gente para agendar uma sessão de psicanálise ou de hipnoterapia ou de constelação, é só mandar um WhatsApp. O número da Eliane é 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Até já!